estão, terceiro ano? Olá, ninhos! Tudo bom com vocês? E aí, galerinha? Estão com saudade de vocês? Vocês sabem, né? Ainda bem que eu falo dela em todas as aulas quando ela não tá comigo, hein? Eu tava ali pelas praias do México, nos meus sonhos. Ora em Cusco. Então, galerinha, nem vamos ficar falando tanto mais e simbora para nossas habilidades de hoje. Se liga aí. Habilidade 1. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais ou culturais. Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação em situações intersubjetivas que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre o contexto e estatutos dos interlocutores. E é isso aí. Na aula de hoje, a nossa aula número 8, nós vamos trabalhar sobre as regras. As regras de quê? De interpretação de texto. Vamos ver também isso aqui que a gente sempre comenta, que é ele você. De onde? Da nossa querida Argentina. Vamos analisar algumas questões do vestibular do Enem de 2014. Vamos conhecer um pouquinho do livro Crepusculário, do Pablo Neruda. E vamos, claro, já que a gente está falando de Argentina, de você, o que é da Argentina, vamos falar algumas curiosidades da nossa querida vizinha Argentina. Então, vamos lá. Regras de interpretação de texto. Primeiro que a gente não tem regras pré-determinadas. Você vai encontrar, na verdade, uma coletânea de informações que vão facilitar a sua interpretação. E uma delas é que ler é primordial. Se eu não leio, eu não entendo. E para eu fazer uma boa leitura, seja na língua portuguesa, seja na língua espanhola, como isso acontece? Respeitando a pontuação, verificando o contexto, interpretando fatos e ações de forma clara e objetiva. Sendo assim, você vai interpretar qualquer texto e com certeza gabaritar as questões que ali estiverem. A partir do momento que você consegue ler bastante, que você lê mais, o que acontece com o seu vocabulário? O seu vocabulário, ele simplesmente aumenta. Você passa a conhecer palavras, novas palavras. Quando você tem dúvida na escrita de alguma palavra, é só você já é automático assim. Você vai e escreve no papel as duas formas que você tem dúvida. Só de você olhar, você vai saber qual é a forma correta. Por quê? Porque você tem o costume de ler. Então, faz essa mentalização fotográfica também, o ajuda da leitura, com o auxílio da leitura. É isso aí. No mundo moderno, nós sabemos que são cobradas diversas competências aí em relação à língua espanhola. E uma delas, lá na prova do Enem, que você venha fazer, ou em qualquer outra prova de concurso, é a proficiência na língua. Isso refere-se à boa comunicação verbal e à capacidade que você possui de entender aquilo que está lendo. Lembra quando nós estamos lá na questão do Enem, nas nossas atividades, que eu sempre brinco com a Tainá e a gente diz assim, Tainá diz, eu vou traduzir, eu digo, nós não somos tradutores. Por que nós não somos tradutoras? Porque nós não fizemos especialização neste sentido, e nem vocês. Então, o objetivo do texto, como estudante que vai fazer o Enem, é compreender aquilo que está sendo lido. E isso você desenvolve aqui nas nossas aulas. Então, a interpretação de texto, ela compete ali diversos fatos, não é? Inúmeros fatores. Mas nós temos que contemplar, principalmente, a questão da paciência. Quanto mais eu leio, mais paciência eu preciso ter. Porque não basta fazer só uma leitura, principalmente no que tange a língua estrangeira. Porque, como nós não somos falantes da língua espanhola, e sim da língua portuguesa, a nossa tendência é ler em português. Esse é o nosso natural. Mas o que você faz? Você faz a leitura em espanhol, mesmo que você não conheça os sons pré-definidos, pré-articulados, mas você faz a leitura em espanhol e reler novamente, sem se preocupar em fazer
tradução, porque nós não somos tradutores. É isso aí, galerinha. Não tenha pressa. Sempre vai ser muito importante você fazer essa leitura e releitura quantas vezes forem necessárias para que você entenda de uma forma mais clara. Isso aí. Na segunda leitura, quando você faz a leitura pela segunda ou pela terceira vez, a gente fala a segunda vez, mas pode ser a terceira, a quarta vez. Não? Cada vez que você ler mais uma vez, você encontra aspectos diferentes. Numa primeira leitura, você vai se familiarizar. Da segunda em diante, você já vai encontrar aspectos diferentes daquele primeiro momento. E o que você pode fazer? Você pode retirar deles tópicos frasais, ou seja, em cada frase, em cada parágrafo, em cada período que você separar, você tira uma frase ou um verbo que chame a sua atenção e vá listando, porque isso vai te ajudar na hora da interpretação. O que você precisa lembrar, os parágrafos, eles não estão organizados de forma sozinha, de forma aleatória, sem contexto. Mas não, como vocês devem saber, todo texto, todo bom texto, ele tem 3 áreas: começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando você estiver observando lá o seu texto, mesmo que seja um texto curto, um texto com um único parágrafo, mas é um texto, observa essa sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. E a partir daí você vai retomando as ideias que foram ditas ou apresentando ali novos conceitos. Tudo depende de como você está fazendo, certo? Então vamos aí praticar. Vamos lá, Tainá, leia o texto. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio de un desierto vacío. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar pacientemente una pera rodeada de los tumultos de la historia. Salvador Dalí, La vida secreta de Salvador Dalí, nananã, Barcelona e assim por diante. E aí, sem traduzir, respondam pra gente, do que se trata esse texto? Se a gente fosse analisar sem fazer tradução, sem a gente pensar aqui numa tradução, o que viria a nossa ideia no primeiro momento? Do que se trata? Cri, 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 cri. E aí, responderam? Podemos dizer que trata-se de um trecho ali curtinho da vida de Salvador Dalí. Se vocês analisarem a bibliografia e o texto, sem fazer nenhuma tradução, a gente já consegue perceber essa pequena informação, certo? Isso. Mais um pouquinho. E aí, Tainá, o que nós temos aí mais? O que a gente precisa sempre ter é atenção. Primeiro, vamos ter a leitura. Primeira, segunda, terceira. Concentração e prestar muita, mas muita atenção nos falsos amigos. Porque são eles os que vão, às vezes, confundir você em algum momento ali no texto. Isso mesmo. E aí tem mais algumas situações que você pode se atentar na hora de fazer a sua interpretação. Concentre-se nas ideias que de fato foram explicadas, explicitadas pelo autor. O autor do texto ou a bibliografia do texto, ela vai te dizer se trata-se de um texto argumentativo, um texto dissertativo, se é uma notícia de jornal, uma notícia de um blog, se é um diálogo, uma lenda, um conto. Lá na bibliografia você já consegue determinar tudo isso. Então, observem, não é? Essa questão do tipo de texto. Devemos nos ater a outra situação. A ideia é do autor, então o texto não é nosso. O texto tem um dono. Tem um dono. Ele estava em algum momento passando por alguma coisa na vida dele, ele está querendo dizer alguma coisa. Nem tudo que ele diz a gente tem que concordar. Isso, né? Isso porque mesmo. A ideia é dele, né? Mas nós temos que saber interpretar
que temos que saber entender o tempo, a forma, o momento em que ele vivia, o espaço que ele vivia, para poder conseguir interpretar corretamente o que ele está dizendo. E lembrem-se, se o texto não é nosso, não tem por que a gente dar opinião. Com certeza. Aquela alternativa que parece com a sua opinião nem sempre é a certa. Quase nunca é a certa. É verdade. Uma outra situação, quem ler com cuidado corre menos riscos de se tornar o que a gente chama de analfabeto funcional. Ou seja, eu vou ler por ler. Não, eu vou ler com cuidado, tendo a atenção no exercício, na prática, para que assim a gente se torne leitores proficientes, ou seja, determinados. Leitores proficientes de que forma? Leitores que realmente estão entendendo. Por quê? Na língua espanhola, nós não vamos conseguir traduzir literalmente, a não ser que você já fale o espanhol. Do contrário, você vai contextualizar. Certo? Agora vamos falar sobre os gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são todos os textos que nós conseguimos encontrar no nosso dia a dia. Seja ele um e-mail, uma mensagem numa rede social, uma bula de remédio, um bilhete, uma música, poesia, propaganda. Qualquer coisa que tenha um mini texto que passe alguma mensagem, ele já é um gênero textual. O que é importante aqui que a gente considere? A função e a finalidade do texto. Qual a função daquele texto? Por que ele foi escrito? Aquilo que a gente acabou de falar para vocês. Qual é o momento, qual é a intenção daquele texto? Pois o gênero textual pode conter mais de um tipo de texto também. Uma receita de bolo, por exemplo, ela vai apresentar uma lista de ingredientes necessários, que é um texto descritivo, e um modo de preparo, que é um texto injutivo. Certo? Vamos lá. Olhem aí. Os gêneros textuais é tudo, não é? Todos os gêneros, exemplos, não é? De gêneros. E-mail, bula, outdoor, cardápio. Então, aqui nós temos vários gêneros textuais. E lá na prova do Enem, parece que aí a gente pegou a prova do Enem e colocou aí, não foi, Tainá? É verdade. Com a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Certo? Tipos textuais. Os tipos textuais são modelos abrangentes e fixos. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura própria deles. Os gêneros textuais, eles vão sempre se encaixar nos tipos de texto de acordo com as suas características. Por exemplo, temos o texto narrativo, que é onde ele vai narrar, vai contar alguma história. Temos o texto descritivo, temos o dissertativo, o expositivo, o dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo, o explicativo, o injuntivo e o explicativo prescritivo. Então, a gente vai ver agora um pouquinho de cada um deles. Então, vamos lá. Os textos narrativos, eles apresentam uma ação e eles têm personagens que conseguem ser determinados no tempo e no espaço. As narrações que vocês conhecem. Por exemplo, um conto de fada é um texto descritivo, ou narrativo, perdão. Os textos descritivos, eles têm a função de relatar, descrever pessoas, objetos, um lugar, um acontecimento. Por exemplo, quando você precisa fazer um boletim de ocorrência, aquele relato que você faz no seu boletim é um texto descritivo. O texto expositivo, ele vai expor uma determinada ideia por meio ali da definição, do conceito e da afirmação. Então, quando você precisa fazer um texto onde você precisa colocar definição, conceito e informação, você está expondo as suas ideias. Então, imaginemos que vocês peguem aí um país de língua espanhola e você precisa falar sobre ele, sobre a Espanha. Você vai definir, você vai conceituar e vai informar. O seu texto é expositivo.
quando você precisa fazer um resumo de um livro ou ainda uma sinopse de um filme, você usa os textos expositivos, porque ao mesmo tempo que você está contando aquela história, e dando algum conceito, você está também expondo a sua ideia em cima deles. Nós temos os textos argumentativos, onde a gente expõe um tema por meio da argumentação, e essa argumentação ela tem que ser baseada em teses, que a gente chama de teses argumentativas, que, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo é aquele que você vai fazer esse ano lá na prova do Enem, onde você discorre sobre um tema e de forma impessoal você opina. Isso. Os textos injuntivos são aqueles que são utilizados para persuadir o interlocutor. Sabe as propagandas? Por exemplo, é um texto injuntivo. E os textos prescritivos são aqueles que são referentes às leis. Lá na Constituição brasileira ou na Constituição espanhola, nós temos textos prescritivos. Isso. Certo? E aí vamos para que vocês possam se ligar lá na prova do Enem. O que nós temos? A prova do Enem ela é composta por 5 questões. Em geral, como é que são os textos? Eles são curtos, em geral. Não estou dizendo que todas as vezes são curtos, gente, pelo amor de Deus. Que você vai chegar lá na prova do Enem e vai encontrar um super texto. Acho que é no ano de 2015, não é? Que tem uns textos enormes que a gente estava pesquisando. 15 ou 16, que eu esqueci Eu só sei que você chega lá e eu falo, mas a professora de espanhol mentiu para mim. Ela falou que os textos eram curtos. E olha o tamanho desse jornal. Então, normalmente, eles são textos curtos. E aí, ele vai vir contendo os mais variados temas e gêneros. Que gêneros? Ele pode vir em poesia, ele pode vir uma letra de música, como a gente já tinha falado. Eles podem vir um texto informativo, um conto, trecho de romance ou de alguma novela. Eles pode vir uma tirinha, pode vir um cartaz, pode vir um infográfico, pode vir até uma pichação do muro, como já teve né? Então, são vários tipos de textos e, claro, que pode vir aquele super jornal também. Isso aí. E uma das questões que cai bastante é a charge, ou a tirinha. O que nós temos que observar aí? A linguagem mista, a imagem e, claro, o texto escrito. Então, quando você for analisar esse tipo de questão, lembre-se disso. Analisa a imagem e o texto escrito. Por exemplo, a gente tem aí 2 tirinhas. A primeira tirinha tem um homem segurando um cartaz dizendo "Trabalho para todos". E na segunda tirinha, uma mulher com outro cartaz dizendo "Vacaciones para todos". Ou seja, ela está dizendo férias para todos. Olha aí. Enquanto um quer trabalho para todo mundo, a mulher já acha que ela precisa de férias. Por quê? Dá de ver a cara dela ali, tadinha, tá super cansada com o bebê no colo e tudo que ela precisa é de férias. E aí você vai analisar o contexto juntamente com as imagens, certo? No próximo, nós temos um senhor ali com uma cara de cansado, dormindo, babando, com o computador. E o cachorrinho pensa, o YouTube veio substituir a TV mesmo. Por que será que ele falou isso? Porque antigamente, as pessoas costumavam ligar a TV para poder assistir até dormir. Olha aí. Ainda mais os velhinhos que gostam mesmo da TV para poder dormir. E hoje não, a pessoa vai lá no YouTube, coloca um vídeo e dorme. Então, nós temos esses exemplos de charge com linguagem mista, imagens e texto. Aí nós chegamos agora para essa parte da gramática totalmente peculiar da nossa querida vizinha Argentina, que é o você-eu. Olha aí.
que aí ela ama explicar o vosseu. É incrível. Eu gosto bastante do vosseu, porque eu acho que se trouxessem para a língua portuguesa ia facilitar muito a nossa vida. Ia mesmo. Ia muito. Mas, como a gente sempre diz, o espanhol evoluiu e a gente não. Então vamos lá. O vosseu nada mais é do que o uso do tu, não é? Como assim? Na língua espanhola, nós temos o tu e eles realmente conjugam os verbos na segunda pessoa. E falam, diferente do nosso português, porque a gente conjuga o tu, mas a gente suprime. Mas a gente não fala no dia a dia. A gente usa a segunda pessoa com o verbo conjugado na terceira pessoa. E na língua espanhola, não. Eles prezam por essa objetividade, vamos dizer assim. Então, nós temos o vos, que substitui o tu. No lugar do tu, a gente usa o vos. Na língua espanhola, na língua castelhana. E essa particularidade, o que aconteceu? Hoje, na língua espanhola falada na Argentina, foi incorporada a sua gramática. A gramática da língua espanhola, ou da língua espanhola, produzida na Argentina, já vem com o vosseu, com o vos. Então, você vai encontrar nas suas conjugações verbais o uso do tu e o uso do vos. E além da Argentina, nós temos ali alguns outros países que já aderiram, que é o Paraguai, a Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Costa Rica e parte da Bolívia. Todos esses outros países, eles seguem a regra gramatical da Espanha, né? Do espanhol tradicional. Só que eles já utilizam o vos. Igual aqui no Brasil, que a gente tem o português falado aqui, que é o português brasileiro, mas a gente segue as regras do português de Portugal. Porém, a gente vai ali mesclando. A mesma coisa acontece aqui. Só que na Argentina já foi incorporada a gramática. Certo? O vos usa-se as mesmas estruturas gramaticais que o tu, como a Ela já havia falado para vocês. E os verbos que o acompanham nas frases quase sempre vão ser conjugados assim como se conjuga o tu. Por exemplo, vos hiciste un buen trabajo. Tu hiciste un buen trabajo. Então, ele usou a mesma conjugação, hiciste, tanto para o vos quanto para o tu. Mas isso não é uma regra, tá, gente? Porque existem algumas exceções. Sim, sim, sim. E aí, quando a gente fala de exceções, a gente chega aqui nos verbos, no presente do indicativo e no imperativo afirmativo. Nesses dois tipos de verbo, existe uma mudança na conjugação verbal. E que mudança é essa? A gente vai olhar agora, vai ver aqui no próximo slide, qual é essa regra de mudança de conjugação desses dois tipos de verbo para o uso do vos. Para os verbos no presente do indicativo, a gente vai remover a letra I da forma vos outros. E lembrando que o acento deve ser mantido. Observa lá, Tainá. Olha aqui, veja o exemplo do verbo querer. Na segunda pessoa do plural, vosotros quereis. Quereis. O que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui para minha canetinha. A regra diz, eu vou remover a letra I, né? Vai ficar aqui só o S. Então, o meu verbo para o tu, para o vos vai ser vos queres. Olha aí, só não tem o i, o acento continuou, certo? Ficou desta maneira. E aí o que muda? Você lembra que eu falei lá das exceções? Por quê? Porque lá falou que o tu ficaria igualzinho do tu com o vos, né? Em alguns casos, não. No caso do presente do indicativo, tu fica tu quieres e vos queres. Em algumas gramáticas, a gente já pode encontrar assim, ó, tu barra vos. Aí, no caso do verbo querer, vem quieres barra queres.
As gramáticas mais modernas, mesmo aquelas que não são produzidas na Argentina, elas já vêm com essa diferenciação, que aí facilita, não é? Isso. Então, aí você já vai saber que a primeira está se referindo para o tu e na segunda para o vos. Vamos ver agora para o imperativo afirmativo. No imperativo afirmativo, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o verbo conjugado na segunda pessoa do plural, ou seja, lá no vosotros novamente, e nós vamos remover o D que tem no final dela. E vamos acrescentar um acento na última vogal. Como é que vai ficar? Tu hablas despacio. Então, hablar, tu hablas, vosotros hablad. É assim que fica, certo? O que é que você vai fazer? Você vai tirar o D do vosotros e vai ficar habla. Porém, você coloca o acento para ficar hablar. Vos hablar despacio. São poucas mudanças. É só observar dentro do contexto que vocês não vão nem confundir. E você lembrando que é só nesses dois casos que tem a mudança, só no presente do indicativo e no imperativo afirmativo, então você vai tirar de letra também. Então, se você, por acaso, encontrar em algum momento um boceu ou um texto da Argentina, você não vai achar estranho se estiver escrito de uma forma diferente. Os textos da Argentina escritos de 2014 para cá, dificilmente você vai encontrar um tu. A gente consegue identificar por causa disso. Dificilmente você vai encontrar um tu. Nem em jornais, nem em blogs, nem em poesias, poemas, tudo virá com o bus. Sabe o que é mais engraçado? Não é só isso também, não. Os filmes... os desenhos animados. Então, se você tem um site de streaming que tem o desenho da Mafalda em espanhol. Então, você pode assistir e você vai perceber que ela usa o vos ao invés do tu. O tempo todo, não é? O tempo todo. Ou menininha que gosta de usar esse vos. Então, vamos ver aqui uma tirinha usando o voceu. Ser cool para que te quieran. Ser alta y flaca para que te quieran. Ser adinerado para que te quieran. Ser exitoso para que te quieran. Relájate, sé vos y ahí te amarán. Olha que bacana. Muito bacana, né? Então você pode ver aqui o verbo querer, querer, querer. Como ele está falando tudo relacionado ao presente do indicativo, é que ele usou para o tu todos os outros verbos. Quando ele indica seja você, aí ele fala e aí te amarão. Olha como é que ele escreve. Ele muda totalmente a forma da escrita do verbo para poder concordar com o vos. Viu? E é o gaturro, né? Argentino, claro. Vale lembrar que os demais tempos verbais, eles são conjugados normalmente somente no vos, que há uma conjugação que o verbo irá mudar. E como a Tainá deixou bem claro, no presente do indicativo e no imperativo afirmativo, certo? E ele, assim como tu, ele é usado como tratamento informal. Para o tratamento formal, nós continuamos utilizando os te ou os tedes. Nem sempre o vos aparecerá na frase. Ele pode ocorrer simplesmente o verbo ser conjugado, assim como a gente conjuga na língua portuguesa, como a gente fala na língua portuguesa, sem precisar indicar o meu pronome. Isso, o meu pronome, né? Ele vem ali oculto, suprimido, oculto, mas a gente sabe que está se referindo a ele. Então, com a tirinha da Mafalda que a gente vai ver a seguir, nós vamos notar o verbo hacer, vos hacés. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Que passa, Miguelito? Que haces aqui abaixo? Tenho medo del impuesto a todo.
Mafalda é terrível. Né? Então, olha aqui, olha o Acés. Então, a gente sabe que ela está falando com o irmãozinho dela, o Miguelito. Então, ela não precisou dizer que bossa Acés. Ela simplesmente suprimiu o boss daqui, mas a gente sabe que ele está aí por causa do verbo a ser, da forma conjugada do... Boss. Isso, é isso aí. Certinho, meus amores. Então agora, vamos, já que a gente falou tanto de Enem, vamos ver questões do Enem. Vamos lá. Vamos lá para o Enem de 2014, né? Isso mesmo. Uma das questões é imigrantes. E sem traduzir, Tainá. Vamos contextualizar aí, sem leitura. Vamos lá. Contextualizar. Do que se trata o texto? Fala aí. Olha só, gente, já está dizendo tudo. Imigrantes, né? Possíveis o quê? Atitudes. Olha pelos verbos que a gente pode falar aí. Viver, definir. O que mais? Fala do drama da imigração. E aí é quando a gente fala da questão do contexto, não é? A imigração e a imigração em outros países. Vamos lá na questão? Vamos ver se tem sentido, se a gente consegue responder sem observar. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante e qual, para o autor, tem de lidar com o dilema de quê? Constatação de sua existência, instabilidade da vida em outro país, a ausência de referência do passado ou apropriação dos valores do outro. Ou ainda ruptura com o país de origem. E aí, o que nós podemos observar? Nos contem qual é a resposta. Digam, vamos. Letra A, né, gente? Constatação da sua existência no interlugar. Então, ele vai falar no texto, se você observar, lê com atenção, relê, sempre lembra disso, sempre lembra da regrinha de interpretação de texto. Lê e relê para que você consiga compreender do que se trata. Não que você vá traduzir tudo como a gente falou, mas que o contexto vai te mostrar que ele estava falando, que ele tem essa questão do lugar que ele está, o quanto ele sofre, como é que é esse momento dele na imigração. E olha que a gente nem traduziu e nem leu o texto todo. A próxima questão, ela não vinha com um título, mas a gente já sabe que é um discurso do Mário Vargas Llosa, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Então, é assim, um pequeno trechinho do discurso do Llosa, onde ele vai falar do trabalho, como ele a sudar la gota gorda, né? Então, como foi assim, trabalhoso para ele fazer e chegar àquele momento. Você lendo, você vai observar que ele vai contando que não foi do dia para a noite, né? Que foram meses, que foram anos de construção da história. E assim, ele foi projetando e foi logo germinando, no caso, né? Foi surgindo toda essa ideia que fez com que ele chegasse a escrever de uma maneira de viver. Na verdade, escrever é uma maneira de viver. Ele fala que escrever é uma maneira de viver. O que a pergunta fala? Com base no fragmento, me hace sudar la gota gorda, infere que o artifício da escritura para o escritor é uma demanda expressiva de dedicação. Quando a gente fala, eu suei muito para escrever, então esse sudar de la gota gorda significa que ele se dedicou bastante. No livro de hoje, nós temos o Pablo Neruda. Olha aí! Continuamos com Pablo Neruda em Crepusculário. Segundo José Eduardo de Grácia, em palavras de apresentação ao Crepusculário, Pablo Neruda, nascido no Chile, levou uma vida de apreciação da natureza e o amor que dedicou à mulher querida. Essa obra específica, ela é uma coletânea de poemas escritos por ele, que passou a ter um nome conhecido de literatura
conhecido na literatura de Pablo Neruda. Crepusculário foi produzida quando se encontrava o poeta na faixa dos seus 16 até os 19 anos de idade. Ele escrevia 2 a 5 poemas por dia. E agora nós vamos viajar. Vamos para nossa vinheta. Vamos para a Argentina. Então vamos lá. Vamos lá, meu povo. Chegamos, como diz aí lá, aportamos na Argentina. Pousamos, nosso aviãozinho pousou na nossa querida vizinha. Desembarcamos, não é? Pegaram suas malas, sem extravios. Então, galerinha, vamos ver ali um pouquinho sobre a nossa querida Argentina. Se liga aqui. A Argentina, ela é considerada a república mais europeia da América do Sul. Será que é influência? Será? Olha lá. Como a maioria dos argentinos sendo descendentes de espanhol e outros colonos europeus. Então, a cultura argentina moderna, ela tem sido grandemente influenciada por essa população imigrante, mas com um toque ali sul-americano, porque ela mistura a influência europeia com a influência sul-americana. A paixão latino-americana, ela é combinada com o estilo de vida cosmopolita europeu. Será por quê, Tainá? Por que será? Aquele arzinho gostoso ali na Argentina, aquele tipo de vivência europeia que eles têm. O clima, né? Isso. A comida, a ambientação dos lugares. As vestimentas. Sim, do pessoal mais antigo, né? Principalmente. Porque os mais modernos, os mais jovens, não tem muito, mas a moda, a arquitetura e o design dos prédios, dos lugares que ali se encontram. Muita coisa veio da Europa. Mas hoje em dia nós temos outras paixões na Argentina, como o futebol, a carne. Como vocês sabem, vocês podem até dar uma olhadinha lá nas nossas aulas do primeiro ano e vão descobrir que o churrasco da Argentina é a carne mais saborosa e vendida no mundo inteiro, segundo eles. Pois é, galerinha. E vocês têm agora aqui as nossas referências bibliográficas da aula de hoje. Qualquer coisa, estamos aqui com vocês e nos vemos daqui a pouquinho na nossa aula de revisão. Tchau, tchau, galera!